Então, iniciando, eu vou apresentar para vocês a nossa convidada, né? A nossa convidada é a professora Paula Vieira. Ela tem doutorado e mestrado em Sociologia pela UFC e graduação, bacharelado em Ciências Sociais na mesma instituição. Ela é pesquisadora do Laboratório de Estudos sobre Políticas, Eleições e Mídia, o LEPEM, também da UFC. A professora Márcia Paula tem uma tese de doutorado que foi desenvolvida sob a orientação do professor Jadab El-Haj, com o título Impasses da Reforma Política no Brasil, uma análise do jogo de posições da Câmara dos Deputados entre 2003 e 2015. Nas pesquisas acadêmicas dela, a ênfase dela é em Sociologia Política e Ciência Política, com temas de Estado e Teoria Política, Sistema Político Brasileiro, Representação Política, Partidos Políticos, Estudos de Legislativo e Eleições. A gente convidou a Paula para fazer essa exposição aqui relativa à pesquisa de documental, porque essa foi basicamente a estratégia metodológica, né? Ela também fez inserção de campo no doutorado, enfim, depois, outro dia, a gente pode convidá-la para ela narrar como é que é essa tarefa, digamos assim, de combinar as estratégias. Ela fez isso tanto na monografia, quanto agora no doutorado, mas ela está aqui hoje principalmente pela expertise dela, né? A Paula teve acesso a um banco de dados muito volumoso de documentos, porque ela estudou a reforma política num amplo período da história democrática brasileira, né, desde a redemocratização até o ano de 2015, então material não faltava para ela analisar, e ela desenvolveu com muita maestria essa perspectiva metodológica da análise documental, né, ou seja, de fazer não só de como pesquisar os documentos e como analisar os documentos. Então, a gente entende que essa é uma parte importante de muitas pesquisas, né, ainda que ela não seja a estratégia principal, ela é uma estratégia importante, principalmente para quem estuda questões relativas a instituições, políticas públicas, né, então todo um universo, ou legislativo, né, quem é mais da ciência política, todo um universo de documentos que perpassam, de algum modo, o nosso caminho, digamos assim, na produção dos nossos trabalhos, né? Então, por isso, nós estamos aqui com ela. Eu queria já de antemão agradecer muito a Paula, né, por poder estar conosco nessa noite e partilhar esses inúmeros conhecimentos que ela tem com a gente. Obrigada, Paula. Oi, gente, boa noite. Aqui estou vendo muitas pessoas conhecidas, muitas carinhas conhecidas, que já foram meus alunos, colegas, amigos, que são amigos, né? Assim, então, já agradeço de antemão o convite por falar um pouco desse conhecimento que eu tenho, dessa experiência que eu tenho sobre pesquisa documental. Quero dizer aqui que realmente a Mona Lisa já me apresentou, assim, de um modo geral, e eu realmente, esse processo de pesquisa documental foi um processo que eu fiz em vários estágios de produção, e tem uma tendência a suspeitar que todo mundo, de alguma maneira, tem acesso a documentos no decorrer da pesquisa, né? E que a forma como vai ser essa sistematização, essa escrita, essa análise, não é tão trabalhada potencialmente, seja por uma questão de objetivos, seja porque fica em dúvida de como utilizar. Ainda mais, como o projeto aqui só falta a monografia, então eu estou pensando em alunos, né, que estão na graduação, estão nesse período de elaboração de monografia, para poder falar um pouco direcionado, mas que eu acho que dá para ampliar. A base vai ser a minha tese, como exemplo, né? Não é só para fazer uma propaganda da tese, mas para dar o exemplo para vocês, um exemplo prático de como é que eu fui fazendo essa pesquisa diante de tantos dados documentais que eu tive acesso. E vou falar também dessa possível combinação com outras estratégias de pesquisa, certo? Que foi alguma coisa que eu também fiz, e eu vou falar menos do que isso, vou tentar me ater mais para a pesquisa documental, que é o objetivo aqui da aula de hoje. Vou começar apresentando, eu vou apresentar aqui uns slides, mas é só para vocês terem um objeto de atenção, tá certo? Quando é uma das estratégias, eu peço que vocês confirmem que estão vendo os slides aí, caminhos para a pesquisa documental. Estamos sim, Paulinha. Ótimo. Eu estou utilizando os slides como
uma referência para que vocês não se distraiam demais, né? Que esse é um dos recursos online. Se fosse pessoalmente, eu gostaria de estar utilizando um quadro branco, mas ao longo desse semestre eu acabei me adaptando e tentando utilizar recursos que pudessem ser, de alguma forma, equivalentes a um quadro branco, né? Então, eu trouxe essa ideia de caminhos para a pesquisa documental. Escolhi esse nome caminhos porque é a trajetória da pesquisa, né? É o que nós vamos conduzir para responder a questões. E de antemão, já quero deixar e enfatizar e deixar aqui bem marcado para vocês que a escolha da metodologia está associada a qual é o nosso objetivo, né? Ou objetivos, para quem goste de especificar mais falar mais dos objetos específicos. Por que eu digo isso? Porque é um caminho. A pesquisa, a metodologia da pesquisa, ela vai ser um caminho de resposta àquilo que está nos inquietando, àquilo que está chamando a nossa atenção, aquilo que está dialogando com o nosso tema, aquilo que nós propomos como encaminhamento. Então, primeira dica que eu já dou de cara é que vocês tentem voltar para qual é o seu objetivo. Toda vez que se perder com documentos, com esses documentos, vou falar sempre de documentos, então, para ficar mais direcionado, toda vez que vocês se perderem com documentos, vocês lembrem de quais são os seus objetivos. O que é que você está querendo investigar? Qual é a hipótese a ser testada, se você tiver uma hipótese. Então, é sempre fazer esse retorno, para não se perder. Porque, às vezes, os documentos se tornam um universo muito vasto, e a gente tende, porque no meu caso, na tese, eu precisei analisar em torno de 4 a 5 mil páginas de documentos, uns documentos chamados notas taquigráficas. Então, vocês imaginem que deu algum trabalho, né? Então, para conseguir otimizar, porque às vezes eu me perdia, eu tentava puxar para qual era o meu objetivo, certo? O objetivo da minha tese era descobrir como, já que eu estou falando, era como eram produzidos os impasses da reforma política no Brasil. Eu fiz um que é chamado de análise longitudinal, porque eu peguei um período extenso, né, especificamente na Câmara de 2003 a 2015, mas quando eu comecei a fazer a pesquisa, e são as surpresas da pesquisa, eu percebi que eu precisava começar essa trajetória desses impasses desde a Constituinte. Então, só para vocês terem uma noção de como a gente vai sendo surpreendido e às vezes se depara com novas informações, novos dados e novos documentos. Então, de antemão, já falando aqui nesse meu segundo slide, eu já adiantei, tentar voltar a atentar para essa escolha do método e dessa técnica, olhando para a natureza do seu objeto, o problema de pesquisa, qual é a corrente de pensamento, que você já está mais vinculado, qual é a teoria que está ali lhe orientando nesse passo a passo. É importante que a gente retorne para essa teoria, é importante que a gente olhe com atenção quais são as definições. Mais na frente vocês vão entender por quê, que se trata, né, já adiantando, de categorias de análise, que a gente vai construir categorias de análise, né? Então, mais um ponto importante é perceber que, em uma pesquisa, pode ser utilizada mais de uma técnica de pesquisa. Você não necessariamente precisa ser só análise documental, só entrevistas. Então, existem várias estratégias que podem compor esses objetivos, sempre tentando não desviar desse foco que já foi estabelecido como planejamento. Pensar os documentos como uma estratégia de coleta de dados é parte de uma perspectiva empírica de pesquisa. O que é que isso significa? Se a gente pensa em local de coleta de pesquisa, nós vamos ao campo, dentro das ciências sociais, a gente pensa que pode ser uma pesquisa de campo ou laboratório. Laboratório, aqui, para nós, lembro sempre de um diálogo que eu tive com minha mãe, gosto de dar esse exemplo, que ela perguntava como era que a gente balançava os vidrinhos no Le Pen, né? Como é que vocês fazem, se é um laboratório, como é que balança os vidrinhos naquela perspectiva da ciência, atrelada a uma química, né, atrelada à mistura de substâncias.
E aí, na minha época, no início da trajetória com o laboratório, os documentos eram jornais, que tem um nomezinho bonito, que se chama pesquisa hemerográfica. Com base nos jornais, a gente coletava informações que eram documentos históricos de um contexto histórico específico, para dar andamento à pesquisa do laboratório. Como fonte de dados, então, eu estou dizendo que se eu disse que a pesquisa hemerográfica é de onde a gente retira as informações, eu estou falando, então, que é uma fonte de dados. E essa fonte de dados também pode ser documental ou de campo, que é que é também uma forma da gente se atentar para essa coleta, de onde é que vão vir esses dados. A pesquisa documental, como definição, a gente pode pensar nela como um procedimento. É um procedimento que vai utilizar de métodos e técnicas para apreensão, compreensão e análise, né? Então, esse procedimento é que vai levar a gente para perceber como é que podemos compreender e analisar dados empíricos de uma realidade social e que tem uma função de registro. O documento vai ser um registro, né? Temos aqui, então, a pesquisa documental como procedimento. Para uma definição mais, digamos, mais delimitada, assim, mais para a gente fazer umas camadas, né? Temos as técnicas para manuseio e para análise de documentos. Então, essa técnica, ela vai se dividir, sim, em como eu vou manusear essas informações e como é que eu vou analisar. Aqui a gente vai falar um pouco dessas duas formas. Esse procedimento de pesquisa documental tem etapas de procedimentos, né? Não, tem uma sequência que ela não precisa ser imediatamente uma sequência imediata, mas às vezes a gente troca, pensa que é uma coisa, volta para levar para outro caminho, mas que exigem etapas, alguns primeiros passos, algumas noções de passos para essas etapas, e que exige que a gente organize essas informações para que elas sejam categorizadas em formatos de análise para a pesquisa, ok? Aqui eu estou, então, fazendo um apanhado geral, né, do que é essa pesquisa documental, caracterizada por esse procedimento. Então, como aqui a gente está falando que é uma oficina, eu quero já pedir para que vocês, pensando em nos temas de vocês, pensando em pesquisas futuras, pensando nos temas de artigos que vão produzir, para quem não é necessariamente da graduação e não está nesse processo, só falta a monografia, para quem, enfim, para quem quer colocar em prática a pesquisa documental, começar a imaginar o seu tema e qual seria um possível documento que esse tema teria como fonte de dados, né? Lembrar que essa fonte de dados, ela vai vai ser primária, ela não vai ser secundária, que significa que você não vai pegar o tratamento que outra pessoa já tenha dado a essas informações. A pesquisa documental, ela tende a ter um caráter de fonte primária, né? Você vai ser a primeira pessoa a ter essas informações, que é o que vai se diferenciar de pesquisa bibliográfica e pesquisa documental. Eu estou indo muito rápido, vocês estão conseguindo acompanhar, porque eu estou falando muito focada, eu vou continuar aqui, qualquer coisa vocês me avisem. Então, o que é pensar, por que o documento, a pesquisa documental não é uma pesquisa bibliográfica? Porque a pesquisa bibliográfica, ela tem um foco mais voltado para textos acadêmicos, para produções acadêmicas, para ter essa produção, tentar fazer esse mapeamento, essa análise em termos dessa produção bibliográfica. E um documento, ele pode ser mais do que um texto. Um documento, ele não necessariamente, ele é textual, ele não necessariamente é uma bibliografia acadêmica. Pode ser um texto escrito, mas pode ser um texto escrito de inúmeras formas. Dei aqui o exemplo do Le Pen, né, que quando eu era da graduação, a gente cortava o jornal, hoje em dia a gente consegue fazer essa coleta de uma forma um pouco mais tecnológica,
né? Então, pode ser um texto escrito, pode ser filmes, pode ser séries, podem ser fotografias, pôsteres, capas de revistas. Por que que tudo isso vai se caracterizar como documentos? Porque são fontes de informação. São fontes de informações que têm indicações e esclarecimentos. São fontes de educação que têm registros históricos e que elucida questões. Vão servir de prova para outras possíveis questões que venham a se desmembrar desse processo de análise. Então, pensando nisso, né, eu já peço para que vocês ampliem dentro dos temas de vocês qual é esse pensamento, qual seria esse, dentro do tema que vocês estão propondo, né, a pesquisar, qual seria um documento viável de ser analisado, certo? Estou pedindo para vocês fazerem isso para a gente conseguir desenhar melhor essa técnica dentro da nossa cabeça, tentar compreender melhor, tentar compreender mais essas etapas, quando eu for dar o exemplo da minha tese, e se vocês quiserem aí perguntar como seriam feitas outras formas, a gente vai dialogando. Então, eu falei um pouco dessa diferença da pesquisa bibliográfica documental, né? A pesquisa bibliográfica tende a ser um estudo escrito de análise de documentos de domínio científico e fontes que recorrem de diversos autores, então vai ser aí uma fonte secundária. Temos uma pesquisa documental como texto escrito ou não escrito, não teve nenhum tratamento científico. Aqui, claro, a gente pode abrir uma ressalva, porque podemos utilizar algum material documental que já tenha tido algum tratamento científico e fazer referência, mas vai servir, esse documento, ele vai ter uma característica de fonte primária. Recorre aos fatos dos fenômenos da realidade empírica, porque tem uma característica de ser histórico. O documento, basicamente, é histórico. Ele é histórico porque ele está registrando uma ideia, ele está registrando uma mensagem, ele está registrando um procedimento. Então, imaginem o quanto fica vasto pensar o que seriam esses documentos. Quais seriam esses documentos? Então, dito isso, que a pesquisa documental é histórica, nós temos duas grandes correntes. Vou beber aqui um pouco de água para ver se eu consigo falar mais devagar. Nessa pesquisa, nós temos basicamente duas perspectivas aqui que eu vou falar para justificar essa caracterização e essa definição do que é a pesquisa documental. Os documentos, eles eram muito utilizados dentro da trajetória positivista, de análise positivista. Então, ali no século XIX, principalmente, o que se considerava documento eram textos e arquivos oficiais. Documentos como prova jurídica, era um testemunho histórico. Era um testemunho histórico porque o que era documento era considerado um arquivo oficial. E aí tinha um cuidado específico, né, voltado, dentro dessa perspectiva positivista, voltada para privilegiar como conhecimento o que está no documento em forma de texto. Então, aqui, o que vai se destacar dentro dessa tradição é o documento em forma de texto. Hoje, basicamente, nós estamos já com uma perspectiva muito diferente, inclusive porque nós temos outros mecanismos de informações e de registros que vão ser fontes e provas jurídicas, né, inclusive jurídicas, e que não estão ligadas apenas ao texto, né? Imagens também podem ser provas jurídicas. Então, mas vamos sair dessa perspectiva jurídica aqui para pensar que numa ampliação do que são esses documentos. E aí nós temos uma tradição que se inicia mais ou menos no início do século XX, que é da escola de análise. A escola de análise, ela é uma escola que se formou a gente chama de escola, porque é um fluxo de produção acadêmica, né? Essa escola se formou a partir de uma revista na área de história, e um momento em que a área de história começa a dialogar com os métodos das ciências sociais,
né? Então, a marca dessa escola de análise é essa tentativa não, né? Esse encontro entre a história e as ciências sociais. Dentro dessa escola, o documento ele vai ser caracterizado como tudo que pertence aos seres humanos. Então, tudo que pertence aos seres humanos vai ser considerado como documento, para que possa construir esse contexto, essa historicidade dessas relações sociais. Vai ser tudo que exprime presença, atividades e gostos. Vou dar um exemplo para a gente tentar ilustrar o que é que seria exprimir essa presença, atividades e gostos dentro de um tempo histórico. Imaginem que a gente queira, e que eu acho que muito provavelmente daqui a pouquinho pode ser que alguém pegue essa ideia, fazer um registro das receitas que foram receitas culinárias que mais foram feitas no período da quarentena. Nós estamos falando, então, de uma atividade que foi presente em determinado período histórico e que está atrelada a um gosto e também uma rede de relações, né? Há um fluxo de informações que foi definida aí dentro desse nosso contexto online, né? De compartilhamento de informações online. Esse é um exemplo simples para ilustrar o que seria esse exprimir essa presença, essas atividades e esses gostos como características de um tempo histórico, né, que vai estar situado especificamente por conta de fatores, né, de combinação de diversos fatores, mas que a gente também vai falar com calma logo mais. Tudo tranquilo até aí? Só para eu saber se vocês estão me ouvindo. Estou ouvindo, professora. Olha, Raimundo! Oi, Raimundo! Estou por aqui. Muito bem, certo. Então, tranquilo. Eu posso disponibilizar, tá? Os slides. Então, esse foi o exemplo nesse sentido, né, de pensar o que é que seria esses novos documentos, né? E aí, voltando para um pouco da trajetória, na minha trajetória de pesquisa, quero lembrar a trajetória de outros colegas e de professores, né? A professora Regiane Carvalho, que é do laboratório do laboratório do LEPEN, do nosso laboratório, uma coisa bem possessiva, né? Nosso laboratório, mas, né, que é do LEPEN, ela fez estudos sobre capas da revista Veja. A professora Monalisa Soares também fez um estudo de imagem ali sobre as eleições, né? Sobre as eleições de Dilma, sobre essa captação simbólica, né? Então, nós temos essa forma de pensar que até, sim, as capas de revistas nos dizem alguma coisa. As novelas nos dizem alguma coisa. Quais são as novelas que são exibidas? Pensar na primeira novela que teve beijo de casais homoafetivos. Por quê? Era porque eles estavam sendo ultra progressistas ou porque já tinha terreno para refletir aí as relações fora desse mundo, né? Na vida real, como diria, né? Na vida real. Então, é perceber que essas imagens, esses vídeos, esses filmes, eles têm uma narrativa histórica, eles têm um contexto histórico, e o documento, e se torna um registro documental, porque vai exprimir essa presença, né? Essa presença, essa atividade, esses gostos. Ok? E aí? Falei esse monte de coisa sobre o que era documento, mas agora a gente começa a parte mais legal, que é o quê? Como é que eu faço essa análise desses documentos? Né? Se vocês pensaram aí num documento específico para o seu tema de pesquisa, para um tema de um artigo que você queira, por acaso, trabalhar um documento de uma forma mais atenciosa, como é que vocês podem fazer essa análise? Primeiro, a gente tem que reunir todas as partes, mas para reunir, significa que tem um ponto de separação, ou seja, a gente precisa caracterizar esse documento. Caracterizar esse documento significa dizer assim, qual é a problemática desse documento? Do que é que esse documento se trata? O que é que ele fala? O que é que ele enuncia? Qual é o objetivo desse documento? Essa é uma coisa.
A outra coisa, o outro elemento que nós vamos ter em mãos é o nosso quadro teórico. Já fizemos leituras, alguns da monografia já têm os capítulos teóricos, quando existe uma forma de escrever monografia, que é, primeiro a gente fala da teoria, depois a gente vai tratar os dados empíricos. Nesse sentido, então, você já tem mais ou menos um referencial teórico, um quadro teórico já mais ou menos elaborado, né? Então, coloca esse quadro teórico separadinho com as principais características e reflexões que vocês fizeram em cima dessas teorias. E aí, pensar o contexto. Em que contexto esse documento foi produzido? Pensar o contexto é pensar que o documento foi produzido segundo diversos fatores. Então, nós podemos elaborar um contexto observando características socioculturais desse tempo de produção do documento, características econômicas desse mesmo período, características políticas desse mesmo período. Então, onde foi, qual era o contexto de produção desse documento? Quem era, no meu caso, esse contexto de produção, era pensar as propostas de reforma política, que são os relatórios, né? E esses relatórios, qual era o contexto? Para pensar esse contexto, eu precisei pensar o quê? Quem eram os autores dos documentos, quem é que elaborou, ou seja, tinha ali vários deputados pensando essa autoria do relatório, né, do relatório da Comissão Especial de Reforma Política, ela tinha a autoria dessa comissão, que existiam um determinado número de deputados, não eram os 500 deputados que estavam nessa comissão, tinha um número bem menor, né, de 40 registrados, mas que participativos, e isso foi um filtro para identificar os autores do meu documento. Um dos filtros que eu fiz nessas 5.000 páginas era identificar quem era que estava sempre falando. Quem é que sempre fala e quem é que nunca falou. Porque nas comissões tem deputados que nunca falam. Eu não dei o exemplo de qual era meu documento, né? Então, falei só que era o relatório. Eu tinha 2 documentos, 2 tipos de documentos, de natureza de documentos. Um, que eram os relatórios, né? Que aí eu conseguia saber quem era o relator. Então, eu sabia o autor dessa relatoria, só que as ideias tinham sido construídas no debate da comissão. Como era que eu teria acesso a essas ideias para saber, e aqui olhem para os slides, os interesses envolvidos na produção, na elaboração desse relatório? Para saber quem eram esses atores que estariam ali envolvidos nesses interesses, que teriam interesse na produção desse relatório, eu precisava acessar a comissão e as informações das comissões. No início, eu não tinha perspectiva de como ter acesso a isso. Primeiro, porque tinha eu comecei a minha pesquisa em 2012, e eu estava utilizando documentos de 2003, né, da primeira produção, da primeira comissão em 2003. Como era que eu ia acessar esse documento? O relatório foi fácil, porque tem lá na Câmara, no site da Câmara, tem lá, eu fui fuçando, e aí essa é a parte mais divertida da pesquisa, que é o quê? A gente procurar informações sobre o que a gente quer saber. Por que eu digo que é divertido? Porque a gente quer saber. Se a gente quer saber, fica mais fácil da gente stalkear essas informações. Uma aluna minha usou essa palavra, que estava stalkeando as informações. Eu achei super curioso, mas é isso que a gente faz. A gente sai catando, a gente sai nesse movimento de buscar essas informações, de quase numa perseguição dessas informações. E eu fiz isso no site. E eu descobri que existiam as notas taquigráficas. O que são as notas taquigráficas? Até para quem se interessa por essa área de política, tudo é registrado. Tudo que acontece nas comissões e no plenário é registrado. Existe uma pessoinha que ela vai escrevendo tudo o que é debatido nessas comissões. Os discursos parlamentares é mais fácil, porque ela recebe pronto para reunir e botar ali na sequência, né? Mas existe ali o que o bate-boca, aquela coisa assim, os debates, para não falar do bate-boca, o debate, que é em torno da questão, que é um pouco mais espontâneo, ela está ali fazendo esse registro. Eu disse, opa, vou catar essas notas. Fui catar essas notas.
Entrei em contato com a Câmara, eles me responderam, mas eles só tinham uma parte já disponível, né? Então, me enviaram essa parte e eu consegui mapear quem eram essas pessoas que tinham interesses. Reunir essas partes significa entender qual é a confiabilidade de cada documento. Não é apenas em quem produziu, tá? Você não precisa confiar em quem produziu, mas sabendo quem é o autor, conhecendo quem é o interesse, você sabe analisar aquele documento. Você tem recursos para analisar esse documento, né? Ele é confiável não por ser verdadeiro ou falso, mentira ou uma grande verdade, mas sim por a narrativa que está transcrita naquele documento. Eu falei transcrita porque eu estou dando o meu exemplo de relatórios e notas taquigráficas, certo? Então, nós temos aqui a confiabilidade. Muito importante para caracterizar esse documento é saber qual é a natureza. Saber qual é a natureza significa saber quais são os objetivos. Saber quais são os objetivos do documento. É uma carta de amor? Isso é a natureza. É um documento jurídico? Outra natureza. É um relatório, um relatório, né? Um relatório, como foi o meu caso, um relatório de uma comissão? Tem outra natureza, né? Regimento, é um regimento interno, porque eu precisei, e já já vou explicar, eu precisei também utilizar o regimento, entender os regimentos, porque para eu entender o que os deputados estavam falando, né, os recursos que eles estavam falando, parecia uma nova língua. Era uma outra linguagem, era uma outra forma simbólica de utilizar, até a própria, a famosa, né, quando a gente assiste TV Câmara, para quem assiste, é aquela questão de ordem, né? O que é essa questão de ordem? Uma coisa é a definição regimental, outra coisa é o uso da questão de ordem. Chego já nisso aí, mas eu precisava saber primeiro como era o uso, quem era que podia usar a questão de ordem. Então, o regimento interno era o meu dicionário dessa língua falada nas notas taquigráficas. Olha como são várias peças. Pensar nos quebra-cabeça, como montar um quebra-cabeça. E aí, os conceitos chaves. Esses conceitos chaves, eles se referem a dois sentidos. Aos que estão presentes no quadro teórico e aos que estão presentes no documento. Eles podem coincidir, mas não necessariamente coincidem, né? Até porque há uma diferença entre teoria e entre a linguagem que poderíamos dizer produzida num senso comum, né? Utilizado sendo um determinado local em que tem um outro significado mais próximo, que naquele local, entre aquelas pessoas, é um senso comum. Não é a mesma reflexão teórica, não tem a mesma reflexão teórica. Então, nós temos esses dois sentidos, entender quais são esses conceitos, os conceitos e as categorias teóricas que eu estou utilizando, e entender qual é o significado de conceitos e categorias que esses autores do documento mais utilizam, qual é o significado dele. E aqui tem um grande porém. A gente não pode dizer que disse sem estar dito. Seja na análise de um filme, seja na análise de série, é o cuidado da nossa interpretação. O cuidado da nossa interpretação significa que eu não posso colocar palavras na boca do documento que eu estou analisando. Eu tenho que focar nessas palavras. Vou explicar as estratégias. Reunido todas essas partes que estão separadas, eu preciso costurá-las, ver o que é que, até onde que isso vai me levar. Alexandre, eu vou já te explicar como foi que eu fiz manual, tá? Eu vou até mostrar como foi que eu fiz manual. Não usei programa. Existem programas específicos, mas não me cabia muito na época, porque eram notas taquigráficas em PDF. Eu teria que fazer um banco de dados para usar. Então, eu fiz o meu próprio banco de dados, né? Mas não usei dentro de programas, né? Porque o meu texto ele ficou mais descritivo do que necessariamente de contagem de palavras, né? Eu dividi, foram pastas. Dividi em pastas temáticas. Já eu te digo como foi que eu fiz,
Deu um trabalhinho, mas foi super divertido. Aqui. Aí, então, qual é o conteúdo do texto, né? O que é que tem esse texto? Identificar. Então, para saber qual é o conteúdo desse texto, eu vou identificar, numerar e categorizar os elementos fundamentais. Para eu entender os elementos fundamentais, eu preciso estar familiarizada com o documento. Estar familiarizada significa que eu já sei o contexto, significa que eu já sei os autores, significa que eu já sei os interesses, e a natureza, e os conceitos, certo? Identificar no conteúdo do texto a frequência dos temas, essa foi uma das minhas estratégias, Alexandre. Quais eram os temas que mais se repetiam? Então, eu vou deixar aqui vocês com essa informação, pelo menos até onde eu analisei, a cota para mulheres não era uma coisa prioritária, não, certo? Ela apareceu de uma forma mais intensa no relatório do Henrique Fontana, em 2011, mas ela não era uma coisa, assim, muito... que a gente espera que tivesse no Reforma Política, por todo esse nosso movimento de mulheres, mas não era tão frequente. E aí eu ia fazer o quê? Eu ia dizer que era frequente ou ia botar na pilha de não frequência, né? Então, já fiz uma divisão e um filtro. O meu objetivo não era estudar cotas de mulheres. Se fosse, eu olharia só para isso. O meu objetivo não tinha nenhum recorte de como as cotas de mulheres estiveram nas propostas de reforma política. Não. O meu objetivo, olha o retorno ao objetivo. O meu objetivo era saber como eram produzidos os impasses dos projetos de reforma política. Então, voltando ao meu objetivo, eu fiz essa primeira divisão. A frequência dos temas de reforma política que mais apareciam nessas notas taquigráficas e nos próprios relatórios, tá? Frequência de palavras ou ideias. Eu não fiz muitas palavras, tá? Eu não usei, não fiz contagem de palavras, não fiz nada disso. Não era o meu objetivo não era análise de discurso, né? Então, eu olhava a frequência de temas e a frequência de ideias. Por que eu olhava a frequência de ideias? Porque eu dividia por partidos e por representantes desses partidos, né? Então, eu fiz essas duas frequências, os temas, as ideias e os representantes desse partido, né? Porque eu consegui identificar qual era, para conseguir identificar quem eram os atores que estavam nesse jogo, né? E tem o significado do conteúdo simbólico, como, por exemplo, e esse significado do conteúdo simbólico, principalmente para quem é da sociologia, para quem, né, vai entender o quanto que é importante dentro desse jogo político, né? Os usos regimentais é extremamente simbólico, porque existe um momento em que um determinado uso regimental, ele é possível de ser executado, e em outros momentos não. E o que distingue? Estratégia política. Então, o conteúdo simbólico, ele vai ser muito importante, né, dentro dessa minha análise de jogo político, né, para produzir aí esses impasses da reforma política. Esse quadro aqui, ele é repetido do que eu já falei, tá? Eu só trouxe ele aqui para a gente desmembrar ele e tentar entender mais essa seleção, certo? Que foi a minha promessa aqui, né? Vamos ver como é que a gente vê essas etapas, como é que a gente constrói essas etapas, né? Mais ou menos o que esse slide quer dizer é: para identificar, numerar e categorizar elementos fundamentais, ver frequência de temas, palavras ou ideias e o significado do conteúdo simbólico, eu preciso de... E aqui eu estou com referência nesses dois autores, o Leduc e a André, que eles sugerem algum passo a passo, um certo passo a passo, que foi utilizado por mim. Eu fiz outros passo a passos que não foram sugeridos por ele, mas que eu fiz e que eu vou complementar. Eles dizem assim: existe a unidade de análise e a unidade de registro. A unidade de análise é tudo aquilo que vai ter segmentos específicos, personagens, ideias, frequência de palavras e temas. Ou seja, vai estar articulado com esse ponto bem aquizinho, certo? Essa frequência. Então, essa unidade de análise é o que é que eu vou analisar? Quem são essas unidades de análise que vão nortear essa minha pesquisa documental?
E temos a unidade de registro. Como é que eu vou fazer o registro? Que aí vem para a pergunta do Alexandre. Como é que organiza para poder tratar, né? Então, tinha anotações, esquemas e formas de síntese. Anotações para, tipo eu, né, assim, para pessoas que gostam de pegar no documento ou que têm acesso a esse documento de uma forma mais física, eu anotava, né, ou tanto marcava com canetas de cores diferentes, não é para sair colorindo o texto aleatoriamente, então eu tentava buscar ali, eu vou, de azul, eu vou marcar quem são os parlamentares que mais falam, né, de amarelo, as principais ideias, né, de rosa, enfim, e dizia alguma outra coisa que fosse de interesse naquele momento, né? Então, os esquemas que eu ia fazendo, e aí era outra coisa curiosa, num primeiro momento, e aí a Alexandre vai ficar arrasado, porque ele queria um programa específico, e eu não tenho como explicar isso para ele. No primeiro momento, eu peguei o meu quadro branco, eu tenho um quadro branco, né? Achei ele pequeno, comprei um maior, para eu poder fazer esquemas, né? Que me fizesse, tipo, sabe o PowerPoint do Dalagnol? Pronto. Era mais ou menos isso. Eu colocava uma ideia central e ia puxando outras ideias. A partir dessas outras ideias, eu ia construindo novos esquemas, apagava esse primeiro, que ficou feio, ficou um rascunho, deixa eu ver esse novo esquema, onde é que ele vai me levar. E assim, eu ia fazendo essa interligação. Vou mostrar, acho que no próximo slide eu já falo como é que eu fiz isso na prática. Que aí vão ser as formas de síntese. Como fazer uma síntese desses documentos? Existem programas que fariam isso para mim muito rapidamente? Existem, né? Na minha dissertação de mestrado, que foi sobre geografia do voto no Ceará, eu utilizei um programa. Eu utilizei um programa que pudesse, nessa seleção de palavras, né, pudesse fazer esses esquemas para mim, né, e se tornaram gráficos, quadros, enfim. Eu trabalhei com os documentos impressos. A natureza não gosta de mim, Alexandre. Porque só que aí o que foi que eu fiz, né? Eu olhava ele online, já fazia uma pré-seleção desses documentos online, né? Então, eu pegava ele online, fazia uma pré-seleção desses online e colocava em pastas já com temas e já com a frequência de ideias, com quem eu queria observar, certo? E aí eu colocava naquelas pastas, como é que chama? Aquelas pastas que abre assim, né? Era furadinho, eu furava as páginas, né? E botava no colecionador, né? Colecionador. Então, eu tenho grandes colecionadores com todos esses documentos, né? É tipo a pasta AZ, Milena, é aquele colecionador, né? Que abre, a gente perfura o papel e colocava. Mas eles não precisam fazer isso, tá? Aí é que tá. Eu fiz isso porque eu queria estar ali riscando. Hoje, eu não faria. Primeiro, por uma questão de tentar, estou mais prática com os usos tecnológicos, então eu consigo fazer isso num documento PDF tranquilamente, certo? Ou num documento Word tranquilamente, né? Então, eu divido por pastas também, só que no computador, né? Fazendo backup de tudo, lembrem-se, sempre. Né? Então, é uma pasta sobre a Comissão Especial de 2011, né? Comissão Especial 2011, eu vou colocar todas as notas taquigráficas por mês e ano. Então, boto o ano, boto os meses. E aí, a partir do mês e ano, no mês de março, qual foi o principal assunto? Aí, dentro dessa página, nessa parte do mês de março, eu faço várias outras pastas para dividir por assunto, certo? Eu já tenho um outro sistema. Eu utilizei parcialmente esse sistema na época. Hoje eu já uso predominantemente esse. Eu não faço mais a pasta fichário, a não ser que seja de poucas páginas, né? Por uma questão de consciência ambiental e porque também eu já peguei essa outra prática de ler os documentos no computador, certo?
Mas eu fiz sim, Alexandre, eu fiz com os documentos impressos. Não imprimi 4.000 páginas, mas eu imprimi bastante página. Bastante, tá? Algumas, enfim, porque na época que eu estava fazendo a pesquisa, que eu fui na Câmara, aí eu fui no departamento de notas taquigráficas, eles me entregaram as notas todas em um CD. Eles gravaram CD. Não foi eu estava lá com o meu pendrivezinho, com que cabia várias coisas, várias coisinhas, e não, eles me deram CD. Eles acharam mais prático gravar um CD, porque disseram que era muita coisa e eles iam fazer do jeito que eles queriam. Eu que estava ali, querendo os documentos, disse, ok, né? Então, foi a forma como eu acessei o que eu não consegui pela internet. Foi lá mesmo, foi lá na Câmara, no departamento de notas taquigráficas. Então, assim, esses esquemas eu fui produzindo, de que forma? Vamos ver se já está aqui. Está aqui. Aí, de que forma eu fiz isso? Eu fiz isso no quadro branco, serve quem foi que falou aqui? A4, né? A Irlena falou do A4, serve essa colagem de folhas brancas de A4, serve cartolina, porém, como eu fui ficando mais, como é que eu posso dizer, desenvolta, eu comecei a fazer por esqueminhas assim, ó. Isso, Alexandre. A visualização eu acho mais prática. E aí, quando eu comecei a fazer esses esquemas, já foi no computador. Eu começava no papel em branco, na folha em branca, mas quando eu via que já tinha um sentido, eu colocava para fazer quadros no Word, que é uma coisa super simples de fazer. Já tinha rascunhado mais ou menos os esquemas, então já dava para fazer. E eu fazia um quadrozinho desse jeito, ó. Quem é o relator? É o Caiado. Isso aqui foi o relator de 2003, tá? Ronaldo Caiado, na época PFL. O relator foi o Caiado. Por que isso me interessa? Porque é a narrativa dele que vai predominar no documento que vai ser votado no plenário, né? Ele que vai construir essa narrativa dentro do relatório. Quem era o presidente da comissão? Alexandre Cardoso. Por que isso me interessava? Qual era o meu objetivo? Como eram produzidos os impasses na reforma política. Então, esse presidente da comissão, ele poderia utilizar regimentalmente de regras para colocar ou não determinadas propostas, para debater ou não determinadas propostas. Quem é que decide quem é o relator e quem é o presidente da comissão? Colégio de líderes. Tudo é negociado no colégio de líderes. Por que isso me interessava ser negociado no colégio de líderes? Porque eu sabia que tinha ali, então, um eixo. Já tinha um eixo da proposta. Os partidos já tinham negociado e já estavam colocando ali, dizendo qual seria o eixo. Quem era o presidente da Câmara? João Paulo Cunha. Por que isso me interessava? Porque na hora que fosse para o plenário, que é na hora que ocorresse a votação, essa votação, o debate da formação seria, em torno dessa votação, desse relatório, seria mobilizado pelo presidente da Câmara, né? Ele que iria mobilizar, na verdade, o regimento e as regras regimentais. Qual é o eixo principal da proposta desse relatório? Lista fechada. Era o principal ponto, era o que mais falava. E aí a gente começa a entender porque era que o DEM queria, porque era que o Alexandre Cardoso queria, porque era que o PT queria, porque era que vários outros partidos queriam a lista fechada. Os grandes partidos queriam a lista fechada, né? Então, foi uma negociação, o Caiado negociar ali com o Partido dos Trabalhadores, com o PT, não era uma coisa absurda, porque eles estavam mais ou menos querendo produzir o mesmo consenso. Qual foi o entrave na votação, que era o que eu queria saber? A comissão versus o plenário. Como assim a comissão versus o plenário? Se tudo estava feito na comissão, por que o plenário não aceitou? Aí eu venho o quê? Para o meu quadro teórico. O meu quadro teórico diz que nós, no Brasil, o legislativo brasileiro, ele funciona segundo a teoria, a regra da teoria informacional, ou seja, o fluxo de informações.
e de decisões. O colégio de líderes decide, a comissão ela vai se estabelecer para produzir informações a respeito desse projeto e o plenário vota esse projeto. Então, não significa que as informações que circularam dentro da comissão vão necessariamente chegar ao plenário. A ideia é que chegue, mas às vezes não chega, né? Até porque existem interesses muito específicos. Então, a informação chega, mas o plenário não quer. E por que o plenário não queria? Porque a gente já via uma fragmentação partidária acentuada. Onde era que ia ficar os pequenos partidos, né? O Partido dos Trabalhadores já era, nesse período, já era um partido grande, mas e partidos como o PCdoB, por exemplo, né? Que é de esquerda, mas entra como um pequeno partido, ele seria prejudicado pela lista fechada, né? Então, esse jogo, essas articulações, dentro do plenário, elas se ampliam. E se ampliando, temos aqui esse contexto da elaboração desse relatório e da votação desse relatório. E quais eram os principais interesses que fizeram que esse impasse fosse produzido? Eleições. Aí vocês dizem, tudo são as eleições. Sim, tudo é eleição, porque as eleições é que elegem representantes, os representantes é que podem executar algum projeto político. Então, as eleições, ela tem uma importância para a execução de projetos políticos. Não é meramente se manter no poder durante anos. É se manter no poder durante anos para poder efetivar um projeto político, ou tentar viabilizar esse projeto. Então, existiam esses interesses. Dito isso, percebam o que foi que eu fiz, né? Dentro desse cenário, perceba o que foi que eu fiz. Eu fiz uma análise em camadas, que eu gosto de chamar de camadas, porque eu acho mais bonitinho, tá? Isso aqui é uma escolha minha mesmo, não foi nenhum autor, eu que acho bonitinho falar de camadas, porque você vai se aprofundando. A cada elemento, a cada peça desse quebra-cabeça, você vai aprofundando por uma camada e vai colocando ali nessa organização sistemática para esse aprofundamento. E para perceber qual é a ligação. Gente, peço desculpa, mas meu cachorro, nesse horário, às vezes ele gosta de latir. Mas acho que vocês não vão escutar muito, não. A ligação, então vai ser essa ligação, né? Vai ser esse aprofundamento, e qual é a ligação entre todas essas peças e todos esses elementos. Para o quê? Eu tenho uma ampliação desse quadro geral de análise. Ficou claro? Só ver aqui o chat. Ficou clara essa parte dessa sistematização? Dei um feedback aí. Oi? Ficou, né? Tudo ok. Tá. Acabou? Não. Nós estamos num primeiro passo, né? Perceber essas camadas e possíveis ligações. Como foi que eu consegui fazer todas essas ligações? Eu só tirei da minha cabeça? Não, eu fui olhando quais eram as frequências de ideias dentro desses documentos. E utilizei uma outra técnica. E aqui vem a combinação de técnicas, que é a análise de conteúdo, como uma metodologia auxiliar, um auxiliar mais importante, tá? Uma análise de conteúdo, ela não necessariamente ela é imagética, discursiva, ela pode ser de um conteúdo de documentos. E aí, o que foi que eu tentei? Como eu tentei usar essa análise de conteúdo? Observando quais eram os significados temáticos do texto, qual era a frequência dos argumentos e de quem eram os argumentos, né? E quais eram os contextos em que eles se aproximavam ou que eles se distanciavam, e quais eram os significados ocultos. Lembra que eu falei do simbólico? No simbólico, esses significados ocultos importam. Significa o quê? Eu dei o exemplo da obstrução. A obstrução de pauta ela é utilizada para acabar com a discussão. Obstruiu a pauta, acabou a discussão no plenário, né? Então, se vários grupos pedem essa obstrução, então a discussão ali está encerrada, né? Tem ali um pedido da obstrução.
me levou para um novo documento, que era o regimento. Tá. A obstrução, ela é utilizada em que momentos? Ela pode ser, segundo o regimento, utilizada em que momentos? Uma coisa é o que ela pode, outra coisa é o que, como ela foi utilizada. No caso dessa votação do Ronaldo Caiado, ela foi utilizada para obstruir a pauta por grupos políticos que queriam simplesmente parar a discussão. Isso aconteceu novamente com o Henrique Fontana, mais na frente, né, em 2013. Temos, nesses significados ocultos, nessa obstrução, esse acesso ao novo documento, para que eu pudesse entender, e aí aqui vem o meu quadro teórico, né, a minha categoria teórica, que vai se tornar a categoria de análise, que é o quê? Temos um jogo político, essa categoria teórica vem de Pierre Bourdieu, acho que muitos aqui conhecem. Então, para analisar esses significados ocultos, o regimento e o tratamento que eu já tinha dado nos documentos e compreender esse jogo político. Esse jogo político que formava consensos e formava entraves, né, para a produção de consensos e para a produção de entraves. Aqui eu já fiz outra divisão. E aqui categorizando segundo a minha análise dos documentos, que era o quê? O jogo de consenso e o jogo de entrave dentro dessa perspectiva de jogo político. Como é que se produz consensos e como é que se produzem entraves, com uso regimental ou com outras ferramentas possíveis de serem utilizadas para consensos ou para entraves. Tá claro? De novo? Tá claro de novo, né? Continuar, então. Isso aqui era o que eu tava. Tá. Então, vamos lá. Eu falei que eu utilizei a metodologia, essa análise de conteúdo, como uma metodologia, uma técnica auxiliar. Auxiliar porque o central era trabalhar, manusear esses documentos e analisar esses documentos, né? Então, a análise de conteúdo me proporcionou essa possibilidade, essa técnica para que eu pudesse dar andamento nos meus objetivos. Um outro método foi utilizado, que é o comparativo. Agora, a gente precisa ter uma atenção e um cuidado, né, para essas metodologias e técnicas combinadas. O comparativo, ele tem um motivo para a gente comparar. Ele não é simplesmente eu vou comparar porque eu quero, eu vou comparar. A gente tem que entender o sentido e o que é esse sentido tem a ver com aquele meu objetivo primeiro, de como são produzidos os impasses da reforma política no Brasil. Então, para entender isso, esse meu objetivo, o método comparativo foi útil, porque eu estava fazendo uma análise num longo espaço de tempo, né? Que aqui eu estou falando muito da Câmara, mas essa minha análise, ela pegou um pouco da Constituinte, da Comissão Especial Pós-Constituinte, a comissão no Senado, com Sérgio Machado, na década de 90. Então, eu trouxe isso. Deixa eu só ver aqui o que a Flora falou. Posso, Flora. Flora, a diferença entre análise de conteúdo e análise de documento. Eu vou te explicar da seguinte forma. A análise de conteúdo, ela é uma técnica para fazer análise de documento. Analisando, você pode analisar o conteúdo de um documento, certo? Então, é uma forma. Só que a análise de conteúdo, ela não é só, ela pode ser feita de várias formas. Pode ser análise do conteúdo de um discurso, né? Vai depender do documento que você quer analisar, pode ser o conteúdo de um discurso, pode ser a análise de conteúdo da frequência de palavras. Nós estamos falando desse conteúdo e esse conteúdo vai ter um significado, e assim vai desmembrando, né? A análise documental, ela está manuseando o documento de alguma forma. Então, pode utilizar essa análise de conteúdo para analisar o documento. Deu para entender a pequena diferença? Se tu tentar formular uma outra pergunta em cima do que eu falei, melhora a resposta, vai.
A comparação. Paula, me permita só uma coisa que a Flora está falando, assim, uma diferença muito importante é que na análise de conteúdo, eminentemente o debate é sobre o conteúdo do documento. Quando numa análise documental, ou em outras análises, por exemplo, análise do discurso, etc., você tem toda uma ideia de produção do contexto, o contexto de produção daquele documento ou daquele discurso, as conexões que ele tem no tempo, etc., etc. Uma análise de conteúdo, ela fica bem detida ao conteúdo propriamente dito, né? O que está lá de fato. É tanto que quem trabalha com análise de conteúdo, muitas vezes trabalha com questões quantitativas, buscando recorrência de termos, num sentido bem estrito, porque na análise de conteúdo, as pessoas estão mais preocupadas, muitas vezes, com elas já estão em busca de determinadas categorias. Então, elas geralmente fazem análise de conteúdo para identificar aquelas categorias que elas já podem ter, inclusive, em outros tipos de análise, outra coleta que ela já fez. Assim, na pesquisa documental e nas outras análises, essa discussão ela tem um lugar mais amplo, né, da produção, o que ela revela dos agentes, né? A Paula falou muito isso, assim, a Paula sempre fala que, assim, o documento, ele revela das ações, de práticas, ou seja, o documento é também um agente indiciador de outras coisas, não só ele por ele mesmo, né? Então, o conteúdo, ele foca muito nisso, no documento com o documento. E o análise documental, não, ela pode ser mobilizada, ao entender o documento, entender-se também uma série de outros fenômenos que não estão necessariamente implicados do ponto de vista até descritivo do conteúdo. Não sei se me fiz entender assim. Melhorou, né, Flora, agora? Porque a análise de conteúdo, ela vai focar num documento em si, né? Aqui eu fiz, assim, um apanhado de contextos, da ação dos atores, como é que esses documentos mobilizavam a ação. O conteúdo não, ele pode ser só para saber a frequência de palavras, porque esse é um conceito ou uma terminologia que já me interessa, ver com que frequência aparece na determinada reportagem a expressão, uma expressão, né? Então tem mais esse foco, né? Não pega esse apanhado geral, ok? Então, ela pode compor uma pesquisa documental, mas a análise documental, ela não vai ser parte da análise de conteúdo como um todo. Isso, não se limita a isso. E eu acho que vai ficar também mais claro quando eu falar dessa outra técnica que eu combinei, que ela até falou assim, quais outras técnicas possíveis? A Flora perguntou, né? E aí, uma outra técnica possível é esse método comparativo, que é uma comparação que vai ter um direcionamento para responder esse objeto dentro dessa perspectiva da análise desses documentos. O que foi que eu fiz? Documentos anteriores. Quais eram os outros relatórios e quais eram as outras notas que eu tinha acesso? Documentos de mesma natureza. Então, tinha tanto a questão do contexto histórico que eu ia analisar da produção desse outro documento, como a natureza do documento. Exemplo, deixa eu explicar. Eu analisei Ronaldo Caiado, analisei o relatório do Henrique Fontana e analisei o relatório que foi produzido pelo Rodrigo Maia no período do Eduardo Cunha. Então, para comparar esses três processos, para identificar quais eram as propostas que estavam sendo encaminhadas, que estavam produzindo consensos e que estavam sendo travadas, eu usei uma comparação. Como? Lista fechada aparece no Ronaldo Caiado como obrigatório. No Henrique Fontana aparece como obrigatório? Sim e não. Aí teve as duas coisas. No Henrique Fontana era uma lista fechada com possibilidade aberta. Era uma coisa mais ampla. No relatório Rodrigo Maia, isso não apareceu. Vamos lá para o próximo, né? Aí vamos pensar aqui na representação, que isso aí vai para a representação proporcional de lista aberta, que acabava sendo um eixo. Cotas para mulheres, como é que aparece? Aí aparece de tal forma. Financiamento eleitoral. Ronaldo Caiado era a favor do financiamento público. O Henrique Fontana, 50%, 50%. Por quê? No relatório do Henrique Fontana, aí eu vou procurar o porquê.
porque não já travou, isso não foi um dos aspectos que tinha travado no relatório do Caiado, foi lista fechada e foi o financiamento, as formas de financiamento. Quando foi no período Henrique Fontana, qual era a discussão que se fazia? A gente vai produzir um relatório para travar depois de novo? No plenário? Não. Vamos ver como é que a gente pode produzir um consenso aqui em torno desse relatório, certo? Então, eu fui pegando esse relatório, documento de mesma natureza, né, para fazer essa comparação. E documentos complementares, como, por exemplo, eu utilizei... Quando ele é travado, tem que começar do zero? Uhum. Certo. Sim. Desculpa te interromper. Ele começa do zero porque ele é arquivado, tá? Às vezes volta para a comissão, mas, assim, basicamente ele é arquivado, Hugo. Volta para a comissão, mas a comissão se desfaz, se desmobiliza, vem uma eleição, e aí desmobiliza tudo. Então, o que acontece, às vezes, é deles resgatarem esse projeto para não partir do zero na comissão seguinte, certo? Então, às vezes, tem esse resgate, mas normalmente se arquiva, tá? Isso não é regimental, não é obrigatório que ele seja arquivado, mas normalmente se arquiva, né? Então, por que eu fiz isso? Peguei esses documentos dessas diferentes formas, como documentos anteriores, que são alguns documentos de mesma natureza e documentos complementares que pudessem trazer. Exemplo, entrevistas que foram dadas em jornais dessas pessoas, né? Dos atores, dos principais relatores, do presidente da comissão. Peguei esses documentos complementares. Para quê? Para testar a minha análise. Tudo me levava a crer que, como eu falei no slide, naquele slide, que existia uma teoria informacional, que existia fragmentação partidária e que isso era questões de como a representação política ia ser estabelecida no processo eleitoral, né? Como era que esse projeto ia ser encaminhado futuramente. Tudo me levava a crer isso. Como era que eu podia testar essa minha ideia, essa minha análise? Documentos complementares e um método comparativo, né? Se nesse teste dissesse que não, né? Não, tá todo mundo dizendo que não. Aí tá bom, pois então eu vou deixar aqui essa análise separadinha e vou tentar ver como é que se encaminha para frente ou tentar resgatar outros elementos para trás, não para confirmar, mas para continuar testando. É muito importante essa noção de continuar testando a análise, de tentar outros caminhos para saber, para não ficar na primeira ideia, né? Porque a primeira ideia, ela sempre parece muito genial, a não ser que a gente levante uma questão sobre. Então, eu levantava essas questões sobre essa minha primeira ideia a partir de outros documentos e outros recursos. Deixa eu ver aqui. Método comparativo. Tá. Aí a Flora perguntou também, que outras metodologias podem ser utilizadas com análise de documento? Análise de conteúdo, comparativo, observação de campo, entrevistas, questionários. Vai depender do caminho que sua pesquisa solicita. Eu utilizei? Utilizei. Eu fiz o quê? Eu fui entrevistar os consultores legislativos, porque eu não conseguia acessar os deputados, eu consegui os assessores, mas os deputados eu não conseguia, até porque o período que eu passava em Brasília era muito curto para construir uma teia de relações muito extensa, né? Então, eu não conseguia, dentro dessa dinâmica, ter muito acesso. Então, eu utilizei o quê? Observação de campo, porque eu fui para a votação lá em Brasília, do projeto do Henrique Fontana, então eu vi na prática, assisti a comissão funcionando, né? Então, eu conseguia observar o tom de voz, como era que era utilizado o regimento, quem eram os deputados que estavam interessados realmente, quem era que só se interessava na hora que ia falar, essas coisas todas. E entrevista eu fiz com os consultores. Eu fiz entrevista com 2 consultores que acompanharam esse processo de elaboração, né? E aí é outra parte desse funcionamento da Câmara. O relatório, ele é construído junto com o consultor legislativo, né?
Então, esse consultor legislativo, ele meio que acompanha a comissão inteira para saber como é que está funcionando. Então, tinha muita informação ali que eu poderia tirar. Pode ser feito questionários, eu não fiz, mas dependendo da pesquisa, do objetivo, do que você precisa responder, pode ser que questionários também sejam utilizados. Então, a gente pode fazer essa combinação dessas técnicas, né? Não para sair utilizando todas as técnicas, não recomendo, porque quanto mais técnica de coletas e de análise você utilizar, você quiser utilizar, mais material você precisa, né? Então, porque tem algumas técnicas que não combinam com o material que foi coletado. Então, você precisa ter cuidado e, mais uma vez, reforço. Isso é uma coisa que eu adoro reforçar, que eu acho que esse aí é o pulo do gato dentro da pesquisa. É lembrar de quais são os seus objetivos. O que é que você está propondo? Lembrar dos seus objetivos e lembrar de quais são os teóricos que estão orientando a sua análise, né? Que estão conceituando, que estão te auxiliando a formular uma análise. Lembrar disso, desse percurso, vai te ajudar a fazer essa escolha metodológica e a analisar, colocar isso em processo de sistematização e organização, né? Então, eu coloquei até aqui como uma pergunta, e essa pergunta é meio que para também movimentar como caráter de oficina, né? Que seria... qual é o caminho de pesquisas que os seus objetivos solicitam? Quem são os autores? Lembra que no começo eu disse assim, pense num documento que poderia, de alguma forma, ser analisado dentro da sua pesquisa. Nesse documento, aí eu retorno lá para os primeiros slides. Qual é o contexto? Quem são os autores do documento? Quais são os interesses envolvidos? E assim por diante. Ok? Aqui, em termos de apresentação, eu estou quase acabando, e aí vocês me fazem perguntas que eu posso desmembrar, tá? Então, resumindo, né? Fechamento. Se eu pudesse fechar aqui em um slide, como era que seria essa análise documental? Eu gosto desse aqui. Por que eu gosto desse aqui? Porque você vai caracterizar a forma de registro do pesquisador, ou seja, classificar os dados e agrupar e reagrupar esses dados. Então, você vai caracterizar por fonte de informação, de onde é que vem essa informação, de onde é que vem esse documento. Você faz tópicos, ou seja, divisão de estrutura. Lembra que eu falei assim, de por mês, período, eu já estou fazendo tópicos aí, mas em tópicos históricos, períodos históricos, né? Por temas, por local das ocorrências. O meu local se dividiu em Câmara e Comissões e Plenário. Câmara, Comissões e Plenário, certo? E local das ocorrências. E aí, dentro dessa análise, você vai agrupar, né? Fazer um desenho com post-its coloridos, se vocês gostarem de post-its, se vocês quiserem utilizar aquele quadrinho que eu agrupei, eu começo agrupando uma coisa, depois aquele quadro, ele me serve? Me serve. Ele vai estar no meu texto? Não necessariamente. Não necessariamente. Esse quadro que eu elaboro é para eu sistematizar a ideia, mas eu posso simplesmente ir descrevendo quem era o relator, como era que esse relator se comunicava com o presidente da comissão. Eu posso falar, eu optei por isso. E tem alguns quadros? Tem, mas não é o eixo da minha escrita. Esses quadros não são o eixo da minha escrita. Então, você vai agrupar e reagrupar, né, culminando na construção de categorias e tipologias, certo? Então, essas categorias, essas tipologias, que no meu caso, eu digo que é o jogo do consenso e o jogo do entrave, foi resultado de agrupar e reagrupar muitas coisas, né? Categorias podem ser... Sai daqui. Categorias podem se modificar ao longo do estudo. Por que essas categorias vão se modificar? Porque, embora você não esteja na fase de ler muita teoria, pode acontecer de você ler uma coisa a mais, de você ter uma ideia a mais, de você ir para uma palestra, ouvir uma ideia interessante de um outro autor e ler novamente. Então, essas categorias, elas podem, de alguma forma, ter pequenas modificações. Ela não vai ficar estática, tá? Porque tem aí o seu olhar analítico. O quadro teórico, ele sempre vai auxiliar nessa seleção inicial
de agrupamento e reagrupamento, porque o quadro teórico. Eu já sabia o que era partido político, eu já tinha vários teóricos que tinham me explicado o que era partido político. Eu já sabia como funcionava o sistema político de representação. Eu já sabia como funcionava o sistema eleitoral. Eu já tinha, enfim, informações do que quais eram os modelos de democracia, né, mais presentes no mundo, e tinha uma noção de história política do Brasil. Então, eu já tinha um quadro teórico trabalhado para fazer essa seleção, né? E essas categorias, é muito interessante que elas sejam mutuamente exclusivas e excludentes. O que significa? Criar categorias que elas não sejam a mesma coisa, né? E que, como o exemplo que eu disse do jogo político, que é essa noção do quadro teórico, e aí eu trago um jogo de consenso e digo como é produzido o jogo de consenso. O jogo do entrave, como é produzido o jogo de entrave. O consenso e o entrave, eles são mutuamente excludentes, né? Predominantemente, eles são excludentes, né? A não ser que existe um consenso para o entrave, mas é isso aí, a gente pode não fazer tanto jogo de palavra e perceber essas duas categorias como excludentes, certo? E esse que é o resultado desse agrupar e desse reagrupar, ok? E pronto, gente, é isso. Aí eu coloquei aqui umas referências de alguns autores, dos autores que me orientaram durante a pesquisa documental, tá certo? Esses autores foi o que, né, mais ou menos me disseram, e eu fui adaptando porque é isso, vocês vão adaptar dependendo do seu tema, dependendo do tipo de documento que vocês vão utilizar, depende de muita coisa. Então, você vai, para orientar o que é uma análise documental, o que é uma abordagem qualitativa, e aqui dentro tem a parte de análise de conteúdo, no Luca de André. E tem aqui um outro que é um método de análise documental como uma pesquisa histórica, certo? Basicamente é isso. E eu fico aberta a perguntas, por favor, perguntem. Gente, vamos lá. Eu quero agradecer muito a Paula pela exposição, né? Acho que é muito bom quando a gente vê metodologia a partir do olhar de quem fez a pesquisa, né? Porque apresentar a metodologia, digamos assim, de algum modo abstrata, né? Fora dos contextos, é algo possível, mas às vezes pouco profícuo, porque quando alguém explica, tendo feito a pesquisa, tendo conduzido algo nesse sentido, se torna mais fácil, porque as dúvidas que as pessoas fazem têm a ver com esse próprio percurso de aplicar um recurso metodológico, né? Vocês podem, quem quiser fazer perguntas, pode colocar aí no chat, que quer fazer que eu estou aqui colocando as inscrições. Raimundo quer falar, é isso? Não, professor, eu tô saudade da senhora, das aulas. Agradeço, Raimundo. Saudades também. Saudades dos nossos aprendizados, gente. Bom, quem que tiver pergunta, pode colocar. Alexandre quer falar? Tá, o Alexandre está querendo falar sobre trabalhar com notas musicais. Essa daí volta às nossas origens, viu, Paulinha? Quais são as especificidades? Eu posso falar assim, que o lugar que eu estou aqui está meio barulhento. Mas como é que qual é o melhor modo de trabalhar com pesquisa de jornal, né? E como fugir um pouco também da cilada que é trabalhar com só um veículo, né? Por exemplo, a gente trabalhar só com Folha de São Paulo e Estadão. Eu fico pensando assim, em relação à minha pesquisa, né? Se eu não estaria fazendo priorizando esses veículos, estaria envezando a pesquisa, né? Como é que a gente pode fugir um pouco disso também? Alexandre, eu acho que a primeira coisa para trabalhar com jornais é a gente ter essa primeira noção sua que tem uma escolha editorial. Os jornais, eles não vão ser imparciais, então você não vai encontrar nunca jornais imparciais.
E não necessariamente você precisa de um jornal que, aí, novamente, vai depender do seu objetivo. Você não precisa que o jornal lhe dê as informações dentro de uma perspectiva de verdade. Não é isso. Né? Se você está trabalhando com Folha de São Paulo, você sabe que essas informações, por mais que elas possam ser manipuladas de acordo com interesses editoriais, elas têm ali um sentido de validação, né? Que aí a gente vai para a questão da confiança do documento. A Folha de São Paulo é um veículo para você, porque eu conheço mais ou menos a sua pesquisa, é um veículo interessante? É um veículo interessante. Qual é o grande cuidado? É porque, como ele tem, você sabendo qual é a escolha editorial do jornal, você sabe que se você vai ver as publicações do último mês, ele pode escolher uma forma de narrativa, e aí você perceber com essa narrativa e separar o que é a narrativa da construção da notícia, do título da notícia, da forma como ela é elaborada, e a informação em si que consta na notícia. Aí vai depender de como que você vai querer, de qual é o seu objetivo, né? O que é que você está querendo daquelas informações, qual é a informação que você está buscando. Claro, você pode fazer uma pesquisa com 2 jornais, eu acho que não há problema nenhum nisso, mas eu acho que com um também não tem problema, não. Eu não vejo nenhum absurdo. A gente fazia muita pesquisa, a gente tinha como referência jornais de grande circulação. Porque os jornais de grande circulação têm um alcance maior, né? Assim, tem mais pessoas que estão acreditando naquela narrativa. Acreditando não, vendo a narrativa. Vai, Nora. Eu estou pensando nisso, eu usei jornal na minha tese, e ele era complementar para mapear o pano de fundo, não, porque, assim, de fato, uma coisa é estudar o jornal a partir da perspectiva de uma análise comunicacional. Então, tem uma série de recursos no âmbito da própria comunicação que envolvem isso, decisões editoriais, formas como se constrói, as palavras que usam, etc, etc. No meu caso, não sei se é o mesmo do Alexandre, eu usava como recurso de remontar um contexto social e político a partir do qual se desdobrou um processo. Eu fiz a escolha pela Folha de São Paulo e a minha decisão era muito objetiva, porque era um jornal de maior circulação, então eu fiz uma explicação da tiragem dele, né, do tempo de existência, ou seja, uma coisa mais técnica, digamos assim, para mostrar por que era esse jornal e não outro, né? Porque tinha outros do mainstream, Globo, Estadão, etc., mas a escolha pela Folha tinha a ver com isso. A permanência no tempo, era maior tiragem na época, de impresso, enfim, tinha portal, etc, etc. Então, esse foi mais ou menos o meu caminho, de justificativa, pelo menos, do uso, né? Porque a gente sempre precisa justificar qualquer tipo de dado que mobilize. Então, no meu caso, eu fiz esse caminho. Entendi. A minha dúvida é a seguinte, eu fico pensando se o meu interesse em trabalhar com jornal para fazer uma reconstituição histórica, enfim, né? Eu fico pensando se eu estou, de fato, fazendo uma reconstituição histórica, né, dos fatos, dos acontecimentos políticos, ou se eu estou fazendo uma reconstituição do que a Folha e o Estado de São Paulo priorizaram, né, daqueles temas, e milhões de coisas ficaram fora, né, coisas importantes que poderiam fazer parte daquele período e não entraram porque eu porque eu só estou olhando para esses jornais, entendeu? Nesse caso, eu acho que vale, sim, você tensionar, né? Por exemplo, se você achar que é complexo, você poderia escolher mais de um veículo, um que seria, digamos assim, mainstream, e um mais progressista, etc. Mas, assim, também tem uma coisa que eu achei importante, que a gente não reconstrói só a partir dos jornais, né? Os jornais, eu acho que eles ajudam a remontar um cronograma, uma certa historicidade, e também como fonte documental nesse sentido, né? Factual, de que foi registrado, etc. Mas a gente tensiona, digamos assim, essa narrativa midiática, digamos assim, não é só uma reprodução dela, na medida em que a gente também vai trazendo outros elementos que compõem a partir da nossa observação. Estou falando muita gente que acha que a gente acompanha muito o cenário político nacional através das mídias, mas também de outras coisas. Então, assim, sempre eu fiz, assim, e tinha isso, eu tinha os jornais como essa base, essa fonte documental e factual, que me dava suporte,
mas eu também tensionava e trazia, inclusive, isso. Os atores disputam com essas narrativas midiáticas, eles, às vezes, apontam, por exemplo, eu estudei o PT fazia os documentos próprios para contrapor, então, é muito mais esse comum, dentre outros documentos, remontando a trama, digamos assim. Isso, eu acho que complementando aí o que a Mona Lisa falou, Alexandre, é isso, você pega para ver como é que é construído esse contexto, então, a reação do que se fala, o que se não fala, e hoje particularmente, hoje, dia de hoje, os últimos tempos, isso tem repercutido de uma forma muito mais intensa. Eu estava vendo mais cedo a nota do jornal O Povo sobre uma reação que os PMs tiveram de uma postagem, que era um meme, né? Então, assim, você vê que tem esse tensionamento dos grupos, acompanhando pelas redes sociais, esses grupos vão reagir e que vão construir as suas narrativas de outras formas, né? Então, validando ou não aquela informação está circulando, ela está gerando uma notícia, né? Está gerando um acontecimento, né? Ela não está gerando acontecimento, mas ela está ali contando um acontecimento factual. Acho que a palavra principal é o factual. O que é factual dentro daquela matéria de jornal? Tá, obrigado. A Flora disse que tinha uma pergunta. Eu tenho. Na verdade, são duas até. Uma um pouco mais complexa, eu diria, e outra mais simples. A primeira é a seguinte. Porque a gente faz essas categorias, né, analíticas, a partir de teoria, a partir do nosso aporte teórico, mas eu já fiz, eu não sei se foi muito bem, se foi uma boa metodologia, eu já enxergo limitações em relação a uma metodologia que eu adotei, de colocar classificações minhas, né? Porque eu não tinha classificações na teoria, eu não conhecia classificações que eu pudesse usar, então eu usei classificações minhas. E eu entendo o limite disso, mas eu estou querendo te perguntar mesmo sobre esse exercício de categorizar as coisas com base no que a gente pode dizer daquilo e no nosso aporte teórico, né? Essa é a primeira pergunta, tá. E a outra mais simples é que eu vi você comentando de alguns alunos aí sobre software, né? Sobre programa. Se vocês puderem, você, Mona Lisa, ou qualquer outra pessoa, indicar programas para análise documental, por favor. É isso. Certo. Eu achei a segunda mais difícil do que a primeira, Flora. Porque quando eu trabalhei com software, eu trabalhei com R, que ele não é um software muito simples de ser trabalhado, né? Assim, precisa de algum nível de dedicação. E com SPSS, né? Que aí é pago. Eu trabalhei com SPSS numa versão né, craqueada, né? Que não era muito legítima, né? Então foram esses dois mais clássicos. A Mona Lisa, depois, eu acho que ela vai complementar, que ela sabe uns outros programas. Eu estou um pouco velha, eu confesso que eu estou, assim, um pouco desinformada em relação aos softwares, certo? E aí, em relação a classificações, o que eu tenho para te dizer quando eu comecei a fazer pesquisa, Flora, na graduação, eu comecei no segundo semestre da graduação. Eu tinha um interesse, me aproximei da professora auxiliadora Lemen, me tornei bolsista dela. Eu não tinha nada de teoria clássica, de teoria política clássica, nada, nem sociológica. Eu não tinha nada de nada. Era o segundo semestre, eu estava na introdução da introdução da introdução. Eu tinha noções do que era o Estado, né? Mas não estava, e era um estudo sobre partido político, né? Sobre o Partido dos Trabalhadores e os conflitos internos. Eu não tinha noção de sociologia do conflito, eu não tinha noção nenhuma teórica. Ou seja, eu comecei pela prática. Mona Lisa fez mais ou menos essa trajetória também, que foi o quê? A gente buscava nos jornais, a gente cortava, era bolsista, cortava e colava os jornais literalmente, né? Gravava os VHS, né? Os programas eleitorais por VHS,
e dividia por pastas, né? O que era governo, o que era conflito do PT, o que era governo Lula e o MST, o que era oposições, o que era... A gente ia dividindo por pastas, por essas pastas, nacional e local, que a gente também fazia acompanhamento do local pelo jornal O Povo, né? E aí a gente fazia essas classificações. Então, a gente acabava que tinha muito mais propriedade desse conteúdo e foi criando e entendendo uma linha de raciocínio, de análise, que não era necessariamente teórica. Na monografia, particularmente, eu fiz primeiro a pesquisa, eu não recomendo, tá? Assim, não é que tenha que ser dividido, é porque eu acho que é legal a maturidade de um olhar minimamente teórico, mas para isso a gente tem os professores e orientadores que podem aí auxiliar. Então, a minha pesquisa de graduação toda foi feita, primeiro, a parte empírica, para depois eu colocar a teoria. Depois foi que eu coloquei o que era partido político, o que era a história dos partidos políticos no Brasil, o que já tinha sido escrito sobre o PT. A primeira coisa que eu fiz na monografia foi acompanhar as reuniões internas do PT, ou seja, uma pesquisa de campo, né? E eu tinha diários de campo, eu tinha vários cadernos de diários de campo, explicando tudo bem direitinho que eu estava vendo da militância, de como era que estava sendo construído o conflito com o cenário nacional, e tinha os jornais que me dava essa condução mais factual do que estava sendo dito, né? Então, aprofundei pela pesquisa de campo, e tinha os documentos do PT, né? Eu fui lá nos estatutos do PT, nos estatutos que era vigente, o que era do 5º Congresso, que era o mais importante na época, que era a grande mudança do PT, e tinha os documentos do PT, o documento, tinha alguns da DS, da formação da DS, eu peguei esses documentos da democracia socialista, documentos que era o quê? Formação de militância da DS, aí eu pegava e colocava na minha pastinha de documentos da DS. Por quê? Porque eram documentos que eu iria analisar, né? Então, tem algumas coisas que eu fui construindo, classificações que eu fui construindo sem a teoria. Não é que ela seja fraca, não é que ela seja ruim, eu não vi quais são as suas classificações, né? Não é que elas sejam menos, mas que a teoria, ela enriquece, até porque se torna... A gente não sai muito do zero, né? A nossa combinatividade, a nossa criatividade, ela vem de diversos recursos, né? Então, para validar num sentido de teste da nossa análise, dessa classificação, é legal conhecer outras classificações que já são existentes, né? Que foram construídas antes, ou durante a nossa própria pesquisa, porque é uma forma da gente validar, não no sentido de ser bonita, boa e legal, mas de ter um eixo de análise, né? Essa validação é mais nesse sentido, de ter um eixo que faz sentido dentro desses fatores que eu estou classificando, né? Acho que seria isso. Não é que seja proibido a classificação sem a teoria, mas o quadro teórico, ele dá bons nortes para essa classificação, caso tenha um pouco de dificuldade para construir esse quadro de análise. A Rita está falando aqui que a dela também foi assim, né? Que foi trabalhando, isso, eu lembro demais, Rita, porque a gente começa trabalhando nas áreas, a gente estagia, e pelo que eu lembro, você foi parte de um laboratório, né, na UFMG, então você já tinha os dados, você já tinha como fazer essas classificações, essas categorizações, né, e a gente apresenta nos encontros estudantis, a gente apresenta essas classificações que não são as classificações com a reflexão teórica, mas é um primeiro contato com esse mundo empírico e que tem uma lógica de análise, né? O que é importante? Essa lógica de análise, né? Que tenha ali uma combinação de elementos que montem um quebra-cabeça nessa lógica de análise. Paulinha, e acho que tem aquela coisa assim de que são vários níveis de análise, né? Esse primeiro que a gente faz menos teórico tem uma dimensão descritiva, é como se a gente estivesse descrevendo no geral que tipo de elementos, que aspectos a gente encontra, por isso que muita gente usa o software, porque tem ideias mais gerais e joga, né? Palavras, que muitas vezes você categoriza assim, palavras que você sabe que se relacionam com o seu tema, aí você busca a recorrência delas nos documentos, enfim, vai fazendo essa categorização, e você vai para um outro nível de análise, que aí você já está, enfim, mais amadurecido teoricamente, que é quando você vai fazer uma categorização mais analítica mesmo.
E aí você, ou seja, aquelas palavras não são só palavras, digamos assim. Eu penso muito no trabalho que eu fiz recente, que era sobre o discurso da campanha do Bolsonaro. A primeira coisa, quando eu peguei o documento, que no caso era o HGPE, eu saí saltando várias palavras que eu lembrava que me remetiam, digamos assim, à narrativa dele. Só que aí, depois de ter todas essas palavras, aí eu fui para um outro nível, que era buscando as teorias que eu mobilizava, enfim, para propor, digamos assim, uma categoria interpretativa ou analítica daquilo, né? Então, assim, às vezes a gente coleta, que eu lembro muito também, no nosso caso com a Dora, né, Paulinho, que tinha muita coleta de muita coisa, e depois aquela coisa ia virando coisas mais substanciais, digamos assim, né? Quando a gente vai, de fato, caminhar para as coisas mais analíticas. Então, de fato, a gente vai, digamos assim, fechando mais o olhar e o arco já vai ficando mais direcionado. Mas alguém quer colocar alguma pergunta? Estão todos ok? Já pensaram aí se os seus têm documentos? Tá todo, e aí, vocês têm documentos? Acho que é bom pensar, assim, algum documento, eu acho que é bom que a Paula mostrou, foi isso, assim, que essa contribuição, algum documento tem, porque, assim, documento depois da ruptura, não é mais só aquele papel institucional oficial, né, às vezes um diário, eu lembro muito da Camila Holanda, que trabalhou com diários. Diários. Né? Ou seja, há uma série de outros recursos que também são documentos importantes para lançar mão, né, sei lá, manifestos dos grupos, cartas, exatamente. Tudo isso é documento, e eu acho que, mesmo quem faz pesquisa de campo em temas, porque parece sempre que a análise documental é uma pesquisa para quem faz estudos institucionais, né? Tem uma certa ideia disso. E não é, de fato, como a Paula mostrou, os documentos são múltiplos, inclusive quem faz pesquisas cotidianas relativas à subjetividade, afetos, enfim, temas que pareciam muito distantes de uma ideia de pesquisa documental, eles envolvem, sim, também a possibilidade de pesquisas documentais, né? Porque tudo isso é entendido nesse conceito de documento. Queria perguntar se vocês têm mais alguma questão. Se não tiverem, eu vou passar para a Paula, para ela fazer as considerações finais dela. Eu quero agradecer demais a Paula por estar aqui. A Irlena também estava aqui, que foi nossa colega que esteve com a gente no primeiro dia, que, enfim, apresentou também uma discussão sobre escrita. E eu queria muito agradecer todo mundo que esteve aqui, agradecer a Paula, que é, além de uma excelente pesquisadora e alguém muito importante da minha rede de trocas. Opa! Eu tinha essa impressão mesmo de que documentar é mais para institucional. Pois é, Bruno, então, sinta aí essa perspectiva de que é uma coisa mais ampla, esse método analítico que a Paula prestou para a gente, ele pode, digamos assim, se espraiar para outros documentos que são menos oficiosos ou institucionais, digamos assim, tá? Então, queria muito agradecer, vou deixar para a Paula fazer as considerações finais dela, mas já quero também colocar aqui o meu eterno agradecimento, né? Eu estava dizendo que ela é uma pessoa só da minha rede de contatos de trabalho, a gente já, enfim, anos trabalha juntas, e é uma pessoa que eu sempre quero perto, porque é muito competente, faz muito comprometida, então alguém que sempre tem muito que ensinar para a gente, mas também é uma querida amiga, então eu tenho essa vantagem, essa é uma das maiores vantagens do meu trabalho, é que eu tenho muitos amigos que são minha rede de trabalho, mas também a minha rede de afeto, então eu acho que isso é uma das maiores sortes que eu tenho na minha vida. Sorte a minha, então, amiga, como professora Mona Lisa. Obrigada, Mona, pelas palavras. Então, eu acho que a minha explicação, os meus exemplos, eles são bem institucionais. Mas, Bruno, você imagine, por exemplo, a importância de um diário para um diário íntimo para contar uma história de vida, né? Para construir uma história de vida. Imagine, assim, o que é um diário que tem a coleção que tem colocado neles o papel do cinema, colocado as impressões, o tanto de subjetividade que vem disso, né? Então, não necessariamente é institucional. Eu utilizei a pesquisa documental, a minha pesquisa é institucional, mas que não necessariamente.
a documental ela pode ter aí um amplo, pode ser ampliada, tá certo? E eu acho que é isso. No final, eu queria agradecer a Mona Lisa pelo convite, né, para falar de pesquisa, que é algo que eu gosto muito e que eu me interesso e que venho estudando, e é sempre bom falar, né, que bom que eu vi antigos alunos, que eu vi antigos colegas, que eu vi amigos, estar aqui com meus amigos também, e agradecer vocês terem ficado, me escutado e ter feito as contribuições, fazer com as perguntas, com os comentários. E é isso. Muitíssimo obrigada pela experiência. Grata. Eu queria só sugerir uma coisa a vocês, se vocês procurem seguir a Paula, ela está nesse movimento, já tem um tempo, né, que ela está nesse movimento aí de uma consultora de pesquisas, né, já tem várias pessoas que estão aí fazendo pós-graduação e estão fazendo outros trabalhos, que têm contratado a Paula nesse trabalho mesmo de consultoria, porque ela tem um repertório muito bacana, que é das ciências sociais, mas também que transcende, então, pesquisas interdisciplinares, temas assim, ela tem atuado muito nesse campo, então, procurem ela no Instagram, é Paula Vieira CS, né? Paulinha, isso, Paula Vieira CS. Isso. E vocês podem segui-la, que ela em breve terá muitas novidades aí, vocês vão poder acompanhar lá. Eu só queria finalizar dizendo para vocês que nós vamos fazer a nossa próxima exposição na primeira semana de agosto, ou a última de julho, a 1º de agosto, eu estou aqui meio confusa, mas enfim, vocês vão receber o cartazinho, como sempre, e a gente vai fazer com o professor Willames, que aí vai ser sobre pesquisa, formação, digamos assim, de revisão bibliográfica a partir de pesquisa em base de dados, bancos de tese, Cielo, então isso é uma coisa bem legal, é tipo como produzir um estado da arte nesses bancos de dados, né, a partir de pesquisas nesses bancos de dados. Então, convido todos e todas a ficarem de olho nas páginas do projeto, do Só Falta Monografia, no Instagram, no Facebook, e aí a gente se vê em breve. Paula, muito grata a todo mundo que esteve aqui, Rita, nossos alunos, Alexandre, atuais alunos, enfim, muita gente que esteve conosco essa noite, tá? Boa noite para todo mundo, bom descanso, gente. Fiquem bem e fiquem seguros.